Pessoal, o que determina o processo de perder gordura é, de fato, o déficit calórico. Então é muito importante que vocês contabilizem as calorias de vocês. O que é mais importante da gente fazer, Leandro? Fora clicar no gostei, se inscrever no canal que você fez agora, beleza. Você tem que entender o seguinte, o pilar principal de perder gordura é o déficit calórico. Só que entrou em déficit calórico, estou comendo menos do que eu gasto, agora eu vou ver o que eu como para conseguir perder gordura e construir músculo. Então eu vou fazer um cálculo dos macronutrientes. Já ensinou aqui no canal? Já, só procurar Leandro Twin mais tema. E a frequência das refeições, Leandro? Falei disso no meu curso de dieta, tá? Se você espalhar essa quantidade de refeições em mais ou menos 4 vezes por dia, gente, tá totalmente eficiente, tá? 5, 6, 7 vão dar os mesmos resultados. Talvez fique mais confortável você comer assim. Ou seja, muita comida, então eu prefiro comer mais vezes no dia com menores volumes. Não, eu prefiro comer maior volume de comida menos vezes por dia. Eu sou desse time, eu gosto de sentar e comer legal. Agora, se eu estou fazendo uma dieta off, estou comendo demais, às vezes, em vez de fazer 4, eu posso fazer 5 refeições. Mas isso não é o mais determinante para o emagrecimento. E tão poucos picos de insulina. Mas a insulina fica dando pico, isso não é ruim. A insulina é lipogênica, lipogordura, gênico-geração, acúmulo de gordura. Não, gente, tá? A insulina, na verdade, ela vai atuar de uma maneira da maneira que você coloca a caloria na dieta. Por isso que o déficit calórico é muito importante. Vamos assumir que você come 3 vezes por dia. Então você vai ter 3 picão no dia. Ok, isso é ruim ou bom? Não, é relevante. Porque se você dividir em 6, você vai ter 6 picos médios, vamos colocar assim. No final, é a mesma quantidade de insulina que foi liberada e o que vai determinar a qualidade do seu emagrecimento é como você está metabolicamente e o seu déficit calórico. Ou seja, o jejum intermitente, ele é uma estratégia que você pode utilizar para você, de manhã não tenho fome nenhuma, então eu pulo essa primeira refeição e como numa janela menor refeições maiores. Mas ele não vai acelerar o processo como o pessoal pensa. Né? Eu recebo bastante isso na caixinha de perguntas que eu abro todo dia lá no Instagram. Vou fazer jejum para emagrecer. O jejum é só um modo de comer. Leandro, e os problemas hormonais, né? Eles são realmente determinantes para perder gordura? Olha, o que acontece? Se você tem um hipotiroidismo, uma testosterona muito baixa, vai atrapalhar sim o processo de perda de gordura. Agora, vamos supor que eu estou trabalhando com um aluno meu de 1,70 m, 120 kg, sedentário, ou seja, obeso. E ele está lá com hipotiroidismo e testosterona baixa. Aí vamos supor que ele começa a treinar, a fazer dieta, e aí eu falo, faz esses examinhos aqui que são legais e tal. E enquanto ele vai fazer, ele já vai iniciando. Ele já vai ter resultado, tá? Ou seja, mesmo com o hipotiroidismo, você perde peso se você está em déficit calórico. O grande lance é o quê? Que o déficit calórico, para quem tem um hipotiroidismo, ele tem que ser maior. Por quê? Porque o metabolismo deveria ser aqui, ele está aqui. Então, aqui seria o déficit calórico dele, só que o metabolismo dele está ferrado. Ou seja, o déficit tem que ser aqui. Então, às vezes, ele vai comer muito pouquinho e aí ele perde a aderência, a sustentabilidade na dieta e não emagrece. Mas se você comer menos do que você gasta, você vai emagrecer. O grande lance é o quê? Você tentar gastar mais do que você come, ao invés de comer menos do que você gasta. Não é a mesma coisa? Não. Porque presta atenção no seguinte, eu gasto aqui parado, sem nada. Se eu comer isso aqui, eu mantenho o meu peso. Beleza? Legal. Quero emagrecer, tiro caloria. Fome, indisposição, humor ruim. Não. Eu coloco uma atividade física. Ou seja, eu trago para cá e eu estou comendo igual. E aí eu tenho boa disposição, bom humor. Por quê? Porque eu estou gastando mais do que eu como. E isso é muito melhor para emagrecer. Porque você não passa fome. Leandro, e se eu passar fome, o que eu posso tomar para... Você pode usar uma cafeína, 1,3,7-trimetilxantina, que é um simpático mimético, que te coloca no estado de luta ou fuga, que diminui o teu apetite e aumenta a tua disposição. E além de tudo, ela é extremamente termogênica, né? Galera, não é, tá? Quando a gente fala de coisas naturais, nada, eu vou reforçar aqui, presta bastante atenção, nada é extremamente termogênico. Mesmo a cafeína, mesmo aquele termogênico que custa 300 pau, galera, não adianta, tá? Mas por que ajuda no emagrecimento? Porque ajuda na aderência, na sustentabilidade. Por quê? Porque ele te coloca com uma boa disposição quando um carbo baixo pode te deixar um pouco mais indisposto. Ou seja, ele te faz treinar bem, basicamente falando, te ajuda pelo menos. E ele diminui o teu apetite, então você não fura a dieta.
Então, suplementos, mesmo fitoterápicos da nossa saudosa Oficial Pharma, eles são bem-vindos, a gente utiliza. Só que você achar assim, porque eu já trabalhei com um aluno que tem ansiedade e não pode tomar termômetro e fala, por isso que eu não vou, né? Porque realmente eu não acelero o meu metabolismo. Galera, 420 miligramas de cafeína, que é um cacetão de cafeína na cara, aumenta ali 60 calorias, 50, entendeu? Se você caminhar 15 minutos, deu no mesmo. Ou seja, não é isso que faz emagrecer. Então você está dizendo que o déficit calórico emagrece, não importa o que eu como, se eu chupar sorvete, não é tomar, se eu chupar sorvete o dia inteiro, só comer carboidrato simples, só comer açúcar, mas se eu tiver em déficit calórico eu vou emagrecer? Vai. Não quer dizer que é uma boa estratégia. Você vai perder músculo, vai ficar desnutrido, vai passar fome, pobre em micronutrientes, né, fitoquímicos, vitaminas, minerais, etc. É uma péssima estratégia. Mas só para você entender, se você estiver em déficit calórico, você vai emagrecer. Ou seja, se você para de emagrecer, certamente você não está mais em déficit calórico. Ou seja, comer certo te ajuda a prolongar esse processo de emagrecimento. Porque você não vai ter fome, você vai ser bem nutrido, você vai ter disposição. Você vai manter ou ganhar massa muscular. Ou seja, você consegue sustentar esse déficit calórico por um tempo prolongado, que é a chave do sucesso. E é por isso que esses alimentos ultraprocessados, que tem um monte de gordura e açúcar, quando o ser humano misturou a gordura e o açúcar, ele ferrou com tudo, porque ficou muito gostoso. Só que não dá saciedade. Ou seja, você vai comer muito mais do que você teria fome para comer arroz e feijão, não vai ter saciedade, e cada grama desse alimento vai ter muito mais calorias do que o arroz, feijão e frango. Ou seja, aqui você comeria 500 calorias e ficaria 6 horas saciado. Aqui você come 1.500 e fica 3 horas saciado. Então você tem que cortar isso. E no lugar você vai colocar frutas, vegetais, coisas que têm pouco carboidrato, baixo índice glicêmico, bastante fibras, bastante vitaminas e minerais, fitoquímicos. E no começo vai ser difícil, lógico. Se eu acabei de falar que misturou gordura e açúcar, ferrou, porque é tão gostoso que explode, né, o paladar. Quando você tira isso e vai comer uma outra coisa, você não tem prazer. Só que você tem que entender que você tem que fazer mesmo assim. Porque esse é o game, você ferrou com a tua papila gustativa. Então agora você vai desferrar. Como é que você vai desferrar? Você vai se ferrar por 2, 3 semanas, porque quando você começar a comer esses alimentos você não tem tanto prazer, mas você pode apelar um pouco para quê? Coloca um ketchup, coloca uma mostarda, coloca mais sal, coloca um tempero forte. Ah, Leandro, mas não é o ideal, porque tem o glutamato monossódico, porque tudo bem, mas você está fazendo uma transição. Então é melhor você comer arroz, feijão com um monte de tempero químico do que você comer hambúrguer pro resto da vida. Depois que o seu paladar for acostumando, você vem diminuindo. Tá, eu usava um pacotinho do Sazon, agora eu uso meio pacotinho, agora eu uso 1/4 do pacotinho, põe um salzinho light. E assim sucessivamente. Não tenta fazer uma curva cotovelo a 200 por hora que você vai ser ejetado da pista. Não, baixa a marcha, reduz, faz, contorna, porque é uma jornada de longo prazo. O metabolismo vem caindo com a dieta, tá? Isso é verdade. Mas é menos, muito menos do que vocês imaginam. Por exemplo, para cada 1 quilo que a gente perde, a gente diminui mais ou menos 20, 30 calorias de metabolismo. Você fala, pô, mas se eu perder 10 quilos, eu diminui 200, 300 calorias. Sim. Mas se você fez um déficit calórico de 500, você ainda continua em déficit. Porque agora você tem 200 de déficit. Diminuiu o déficit, a velocidade pode diminuir, lógico, mas você continua em déficit. Ou seja, por que você para de perder peso então? Não é por isso. Muito provável que seja mais pelo aumento do apetite, porque a cada quilo que você pesa, você aumenta mais ou menos, tá? Isso mais ou menos, 100 calorias de apetite. Ou seja, perdi 1 quilo, eu tenho vontade de comer uma banana a mais no dia. E quando isso vai empilhando, às vezes você começa a furar a dieta sem perceber, às vezes você vai fazer uma refeição livre e arregaça com tudo. E aí o seu déficit calórico que já não é tão grande, naquele dia você zera ele. Um outro ponto que ninguém fala também, mas não, Leandro, eu tenho aderência na dieta, isso aí não é verdade, eu controlo tudo, beleza. Mas quando você diminui a quantidade de comida, você começa a treinar menos pesado, mesmo que você não queira, mesmo que você não perceba. Na verdade, você vai perceber o oposto, você vai perceber que você está se esforçando mais, porque você vai ficar mais cansado, porque você não tem carboidrato, só que você está gastando menos calorias. O esforço
é menor e a percepção do esforço é maior. Isso pode influenciar. As pessoas quando estão em cut, a gente vê muito isso em atleta, o cara começa a usar mais o carro, ou seja, ele começa a andar menos e tudo isso interferencia sim. Leandro, você falou desses termogênicos, esses mais potentes, né, esses clenbuterol, efedrina, galera, isso realmente tem um impacto maior no metabolismo, mas o resultado costuma ser temporário. Esse tipo de droga não é para perder gordura mais rápido, é para fazer você trilhar um caminho mais longo, para você chegar mais longe. Por exemplo, você está com 20% de gordura, para baixar para 10%, não usa nada disso. Você vai usar e você vai tomar rebote. Agora, o cara que está com 8% e quer cair para 4%, ele quer tirar aquela última gordura, normalmente os atletas usam esse tipo de droga. Entende? Então, de novo, não é para acelerar o processo, é para te levar onde você não chegaria naturalmente. Porque quando você chegar lá, como você não chegaria lá naturalmente, você chegou com droga, quando você chegar lá, você vai voltar a ser o que você era, porque você vai tomar um rebote, tá? Isso é certeza. E ainda sobrecarrega pra caramba o sistema cardiovascular e sem esse músculo, o coração, né, não dá para ir muito longe. Eu fiz um vídeo aqui com as estratégias para usar o termogênico, porque, como vocês podem entender, é tudo de longo prazo. Então, eu deixei aqui todos os macetes de como você deve colocar o termogênico, como se fosse uma periodização do termogênico. Dá uma olhadinha aqui.